O cara que entra no day trade, ele é porque é burro e desinformado. Desculpa. Não, com certeza. Concordou? Só você ver as estatísticas. Assim, eu gosto de tomar decisões baseadas em evidência. Tem estudo da CVM, público, não sei o quê, que mostra que é bem triste a vida do day trade. Eu vi 97% dos day traders não ganham dinheiro. Não, e ainda depois os caras provam que... Porque daí surge uma segunda história. Não, mas é porque esses não se dedicaram, né? Lembra aquele cara que pagou dinheiro para a igreja todo mês, quando morre não chega no céu, e daí falam para ele, pô, aqui você não acreditou de verdade em Deus. Não é bem assim, né, meu amigo? Quando é que você deu esse clique assim, cara, eu não preciso de carro, eu não preciso de apartamento? Que isso é uma mentalidade muito avançada, muito à frente do nosso tempo. Não, mas eu nunca foi algo racional, assim, do tipo, cara, vou não ter... Assim, apartamento eu nunca tive porque... Fundo imobiliário. Porque é muito uma lógica financeira, tipo, Explica pra galera aí. Não, assim, quando eu saí da casa dos meus pais, eu considerei comprar um apartamento ou investir em ativos geradores de renda que poderiam pagar o aluguel desse apartamento equivalente. E a minha conta na época era a seguinte, tipo, se eu vou comprar um apartamento, vamos supor, de 1 milhão, se eu pegar esse 1 milhão e botar em fundo imobiliário, eu alugo o apartamento de 1 milhão... Com os proventos. E ainda sobra dinheiro para alugar outro apartamento de 1 milhão. E outra coisa, né, Raia? O imóvel não é só sua conta financeira. Eu acho que uma coisa que você acabou de dar um exemplo aí, quando você tem um imóvel, você acaba psicologicamente estando algemado àquela região. Você está indo para Dubai, Abu Dhabi, morar nos Estados Unidos, cara, a partir do momento que você é dono de um imóvel no Brasil, isso aí te limita. Então, as oportunidades hoje estão no Brasil, amanhã está em Dubai, amanhã está nos Estados Unidos. Flexibilidade, cara, é verdade. Você ganha uma flexibilidade que não é Tem um próprio carro me segura. Com certeza. E, assim, as pessoas não estudam a razão da cultura da casa própria. Qual é a razão da cultura da casa própria? Se você for ver, países desenvolvidos, cada um tem a sua dinâmica. Por exemplo, na Alemanha e na Suíça, as pessoas vivem de aluguel normal, não tem nada, não tem nenhum problema. Quem começa a criar cultura de casa própria são os grandes empresários americanos Carnegie e Rockefeller. Porque até então todo mundo morava de aluguel ali no feudalismo, certo? Era um Pagava aluguel. Pro senhor feudal porcentagem. É Da verdade. produção, era um aluguel. Beleza? Então não existia esse negócio de casa própria. O Rockefeller e o Carnegie, volta e meia, eles faziam um orçamento base zero. Assim, vamos cortar tudo e pegar essa margem pra gente, né? E uma das grandes linhas de despesa das empresas é pessoal. Certo. Imagino que da sua empresa o principal seja pessoal. Tráfego. E mas pessoal. Depois pessoal, certo. Imagino que tráfego e pessoal deve ser muito parecido. Como que eles faziam para reduzir? Alguém teve uma ideia genial de falar, pô, se a gente finca os caras aqui nessa cidade, e a gente é o maior empregador da cidade, nos Estados Unidos não é que nem São Paulo, assim, que tá todas as empresas. Nos Estados Unidos é mais espalhado, né? O Rockefeller ficava ali em Ohio. Ohio, outro Pittsburgh. E Pittsburgh era Carnegie. o Carnegie, né? Com a siderúrgica. Pô, e eles eram os principais empregadores da cidade. Olha a ideia que alguém teve. Pô, se a gente dá a casa para eles financiada, a gente fixa os caras aqui. Se ele quiser sair, ele vai ter que deixar o equity dele. E como não tem nenhuma obrigatoriedade de salário só para cima, os salários são negociados de tempos em tempos aqui, a gente vai e reduz o salário da galera agora que os caras estão presos. Então vamos colocar na cultura das pessoas que casa própria é a sua independência, é a sua liberdade, etc. Entrou na cabeça, bota um marketing bom, os americanos são bons nisso, entra na cabeça das pessoas que casa própria é você fincando raiz e tal, faz o cara comprar financiado pela própria empresa, nós aqui, a US Steel, estamos financiando a sua casa, não, fica tranquilo, paga aí, vai pagando com o tempo. E agora que você está preso e já pagou as primeiras parcelas, eu vou lá e reduzo o seu salário, e daí você não pode migrar para outra cidade. Você fica preso ali e aquela... Então a cultura da casa própria foi uma verdadeira armadilha. Onde você aprendeu isso, mano? Lendo. Guns, Germs and Steel? Cara, eu li aí nas coisas. Cara, isso é genial. E assim, realmente,
A pessoa, ela entra numa zona, não é na zona de conforto, mas assim, a estabilidade. Ter casa própria, ter família, é uma estabilidade. E querendo ou não, acima do seu ponto, a pessoa para comprar uma casa própria, ela tem que se descapitalizar. Com certeza. E aí a pessoa descapitalizada, ela tem menos vontade, menos flexibilidade para investir em um novo negócio, para ir para outro país. Play safe. Ela vai virar uma retranqueira pelo resto da vida. Né? E todo mundo que eu conheço que comprou casa própria da minha idade, com menos de 40 anos, virou retranqueiro. Virou retranqueiro. Daí o cara, ele... joga na defesa, ele não joga pra atacar, não. Não joga pra frente. Como é que nasceu a Suno? Cara, boa pergunta. Eu acho que ela não nasceu num dia. Ela foi uma ideia que foi sendo concebida aos poucos, né? Eu fui uma vez almoçar aqui embaixo com um amigo meu que foi um dos fundadores do Mercado Livre. E ele falou, pô, é muito fácil empreender. Tá bilionário hoje ali. Putz, ele não sei. Ué, Mercado Livre? Oi? Mas ele saiu cedo e tal, não sei. Ele tá muito bem de vida, ele especificamente tá muito bem. E ele falou o seguinte, Thiago, empreender é muito fácil. Pega o que deu certo nos Estados Unidos e transpõe pro Brasil. Fiquei com esse conceito na cabeça. Arthur Ribas falou isso, não falou? No podcast dele. Ele fez 200 milhões assim. O Flávio Augusto, num desses podcasts, ele falou o que dá para vender físico, dá para vender na internet. E eu, quando eu era analista, eu me lembro que lá em 2011... eu ganhei um mandato de, investir em empresas americanas e tal. Eu só investi em empresa brasileira até então. E eu cheguei nas empresas de internet, Booking, Google, a própria Apple, e eram empresas que tinham pouco capital empregado e que cresciam com margem alta. Falei, pô, esse negócio aqui vale bastante, né? Não é à toa que são as empresas hoje que mais valem no planeta. Eu já tinha visto isso lá em 2011. Daí eu falei, pô, internet, finanças, que é o que eu gosto. Deixa eu ver o que tem de internet, finanças lá fora. Encontrei uma série de empresas que eu falava, pô, não tem ninguém fazendo isso aqui no Brasil. A maior parte das empresas de investimento no Brasil, cara, é um jogo meio de dirty trick, né, cara? O que eu quero dizer com isso? Você tenta ganhar dinheiro do cliente na hora que ele não tá vendo. Ninguém dá transparência, ninguém tem alinhamento de interesse. Não vou dizer ninguém, mas assim, cara, 99% do dinheiro no Brasil tá sendo administrado de maneira cara, desalinhada e pouco transparente. Eu falei, cara, não é possível que esse seja o único jeito de se investir. Deixa eu ver como é que é feito lá fora. Encontrei uma série de empresas e uma delas nos inspirou bastante nos primeiros dias, que foi a Morningstar. Eu falei, pô, não tem ninguém fazendo o que faz a Morningstar no Brasil. Caraca, vamos fazer o que a Morningstar... o Jim Cramer, chegou uma época que tinha coisa no Morningstar, sabe o Jim Cramer? Sei. Que ele tem programa de finanças no... Ele tinha um... Eu lia Morningstar todo dia, de manhã, pra ver o que o mercado tava recomendando, notícias de mercado. Muito bom a Morningstar, competente. Já era capital aberto? É de capital aberto. Então tu podia ver as informações, a operação, escutar o call do CEO e só pegar aquilo e replicar. Não, até hoje eu acho que isso ajuda muito o empreendedor. Até um conselho que eu dou pra você, cara. Pega as empresas que você acha top e vê o conference call. Você pega ideias pro seu negócio que... Coloca o ticker da empresa, sei lá, GOOG, que é o Google, espaço, Investor Relations, e tem informação pra caraca da empresa ali, que se você for o mínimo de inteligente, você pega aquilo e aplica no teu negócio. Tem muita coisa É lá. o próprio CEO falando da empresa, ele é obrigado a falar bem da própria estratégia, né? Sim, eles abrem números e tal. Então, por exemplo, você ouve o conference call do Facebook, você vê quais são os produtos que os caras estão lançando. Quando os caras lançaram o Stories lá atrás, você via no conference call que a empresa estava muito casada com essa ideia e que ia até o final. Quem era usuário e se ligou nisso antes, cresceu pra caramba e... Eu fiquei rico com Stories. Se não tivesse Stories hoje, o meu business não estaria funcionando, é verdade. Exatamente. Você talvez... E por que eu assistia? Porque eu era acionista do Facebook nessa época. Então, quando você é acionista, você tem mais visibilidade, te força, né, a ser... Assim como a gente está falando de imóvel, quando você é dono de imóvel, você está meio que casado com aquilo e você não sai. Quando você é acionista, você está casado com aquilo também. Cara, você compra uma ação, você já está mais casado do que quem tem zero. Você acompanha e acompanhando você pode pegar algumas ideias e trazer para o seu negócio. E foi aí que você começou a estudar Morningstar e você falou, tem espaço para isso no Brasil. Isso aí. Então, empresa competitiva em termos de custo para o cliente, alinhada, transparente. Algo que falta no Brasil é isso que a gente está trazendo para a Suno.
Como é que veio o clique pra você investir tanto no SEO da sua empresa? Eu boto o nome de qualquer pessoa do mercado financeiro, aparece você em primeiro. Bom, a gente tem uma estratégia, Raia. Boto qualquer ticker também. Ticker da bolsa, aparece você em primeiro e em segundo lugar é um outro site teu. Assim, a gente tem uma visão, as empresas do segmento financeiro, em sua grande maioria, elas dependem da desinformação do cliente. Total. Se o cliente soubesse quanto está pagando de taxas, ele não compraria as previdências que são vendidas, não aplicaria... E não entraria em day trade da XP, pagando taxa e fazendo fluxo todos os dias. O day trade tem O cara estatísticas... que entra no day trade, ele é porque é burro e desinformado. Desculpa, não, com certeza. Concordou? Só você ver as estatísticas, assim, eu gosto de tomar decisões baseadas em evidência. Tem estudo da CVM, público, não sei o quê, que mostra que é bem triste a vida do day trade. Eu vi 97% dos day traders não ganham dinheiro. Não, e ainda depois os caras provam que... Porque daí surge uma segunda história. Não, mas é porque esses não se dedicaram, né? Lembra aquele cara que pagou dinheiro pra igreja todo mês, quando morre não chega no céu, e daí falam pra ele, pô, aqui você não acreditou de verdade em Deus. Não é bem assim, né, meu amigo? Tipo, não é porque você pagou que você vai chegar lá. Então, o curso de day trade, que a gente vê muito na moda aí, ele é um caça-níquel do consumidor. O consumidor vai comprar aquilo, não vai ganhar dinheiro. Você com 17 anos de mercado e conhecendo pessoas que têm muito mais tempo, você conhece bilionários com certeza, nenhum deles operação do dia. Tem cara que ficou muito rico com day trade, mas daí é uma coisa bem diferente do que vende por aí, que são os high frequency trading. Opa! Que daí, beleza, o cara tem... a operação desses caras é totalmente diferente. Os caras trazem hardware de fora, desembaraçam no Porto de Santos. Programadores muito gênios. Programadores muito gênios. Pegam esse equipamento dessas empresa de Singapura, do melhor hardware, compram um imóvel do lado da bolsa, porque cada microsegundo de distância... E daí programa, contrata... Ar-condicionado muito frio, programa... Pega 150 PHDs e tal, esse cara ganha dinheiro. Vai lá, Citadel, esse é o principal fundo de high frequency do mundo. No primeiro semestre de 2020, o cara ganhou 2 bilhões de dólares. Mais de 2 bilhões de dólares a empresa dele ganhou. Mas aí o que ele é? Ele é a contraparte desses day traders. Esses day traders, tudo que perde, estão perdendo. Boa, e aí eu entro com uma coisa o seguinte. Você fez da FGV, você lembra da aula de derivativos, como é que era? Cara, eu me lembro e era bem desafiador, principalmente aquelas opções. Eu flopei, eu saí. Não, era letra grega, cara. Eu sou inteligente pra caraca, eu sou gênio mesmo. E eu olhei pra aquilo e falei, mano, essa matemática aqui, cálculo multivariável... Cara, eu tenho pesadelo com isso até hoje, cara. Eu me lembro. Não é? Eu tenho pesadelo... Não tô brincando. Eu tenho pesadelo com esses negócios assim. Me lembro, puta, será que eu estudei pra prova de amanhã desse negócio? Não sei por que, vem sonhos, cara. Até hoje mesmo, eu penso assim em provas da faculdade, especialmente, exatamente. E eu acordo no meio da noite e não, já tenho 30 anos, já tô rico. Mas vem os sonhos, né, cara? Vem a cicatriz. Realmente, é pesadelo mesmo. E assim, mano, você também é um cara muito estudado, muito inteligente. Os caras que se mandavam bem nessa aula de derivativo eram os chineses e os indianos que passaram a vida programando e fazendo cálculo matemático. Aqui não tínhamos indianos no Brasil, mas era mais. E aí, do nada, você vê gente que, Cara, digita a fórmula da Black & Scholes aí, se você não... Black & Scholes, procura Black & Scholes aí, se você não entende, como é que é? Se você não entende o que tá escrito, não faça day trade. Não faça day trade, não mexe com opção, não mexe com isso, cara, não é tua praia. Aí você vê o cara que vendia perfume da Inodê anteontem e semana passada o cara fazia aposta de futebol e agora tá mexendo com opção binária, que a gente sabe que tem essas fórmulas aí impossíveis. Cara, tem 2.000 caras no Brasil que sabem o que é Black & Scholes, a fórmula em si. Esses caras estão vendendo opções para os que não sabem. Todo mundo sabe. Só você vê o lucro de tesouraria do banco listado na bolsa, cara. Da onde você acha que vem o lucro da tesouraria? Ele tá ganhando em cima de alguém. Dessa galera aí Dessa que faz... galera, lógico. Que, bota ali, vou ganhar agora. Vem o robô, o HFT e varre ele. É uma briga do HFT contra a tesouraria do banco para ver quem vai comer essa sardinhada toda.
Cara, a gente viu lá opções de Cogna, lá perderam 200 milhões de reais nesse Tinha mais fluxo de cobra do que Petrobras durante aquele mês, é verdade. E sim, se você for ver o número de pessoas comprando, eu acho que era 5, 10 vezes maior do que o número de pessoas vendendo. Concentração de renda, cara. A concentração de renda ela existe, não é porque o sistema é falido, é porque, olha aqui, as pessoas são burras de negociar contra a tesouraria do Itaú, sei lá.